Bom, turma, então na última aula a gente parou aqui nessa parte que a gente vê os diagramas de fases típicos, tá? Então o primeiro diagrama de fase que a gente vai ver aqui é o do dióxido de carbono. Ele é um diagrama de fase bem típico mesmo, porque a gente vai ver depois o da água, que a curva sólido líquido da água é diferente. Então a maioria das substâncias, o diagrama de fases tem esse formato que a gente vê aqui para o dióxido de carbono, tá? Então, relembrando aqui o diagrama de fases, né? Ele é um mapa, né? Um gráfico da pressão em função da temperatura. Você tem um mapa das regiões sólida, líquida e gasosa e as curvas que dividem essas regiões, né? Então, cada ponto aqui no gráfico, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui na região do sólido, significa que a fase mais estável é a fase sólida. Se eu estou sobre uma curva, significa que a fase mais estável são as duas, né? Que vão estar em equilíbrio aqui, no caso o sólido e o vapor. E eu tenho o ponto triplo, que é o ponto no qual as três fases coexistem, né? Sólido, líquido e gasoso. Então vamos observar aqui algumas particularidades do diagrama de fase do dióxido de carbono. Começando aqui pelo ponto triplo dele, ó. O ponto triplo do dióxido de carbono ele fica na pressão de 5,11 atm e na temperatura de 216,8 Kelvin, tá certo? Então, se vocês observarem, a pressão atmosférica, normalmente, pressão atmosférica ao nível do mar, que está aqui representada, 1 atm, ela fica abaixo do ponto triplo, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o dióxido de carbono nas condições ambiente, ele ficaria onde? Ó? Ele ficaria aqui, certo? Que essa é a temperatura ambiente, 298,15 Kelvin. Então, na pressão atmosférica, se eu baixar a temperatura do dióxido de carbono, olha a transição que vai acontecer aqui, ó, nesse ponto aqui. Nesse ponto ocorre a transição que vapor sólido. Que tipo de transição é essa? Sublimação. Então, na pressão atmosférica, turma, quando você baixa a temperatura do dióxido de carbono, ele não passa, ele é um gás, né? Ele não vai passar pela fase líquida, ele vai passar direto para a fase sólida, porque a pressão atmosférica está abaixo da pressão do ponto triplo. Então, quando você vai baixando a temperatura, que chega nessa temperatura aqui de 194,7, ele passa de vapor para sólido, sofre sublimação. Por isso, pessoal, que o CO2 ele é usado como gelo seco, tá? Porque ele sofre esse fenômeno, né? Gelo seco, porque ele passa de sólido para o vapor. Você baixa a temperatura, ele vira sólido. Quando volta a temperatura, ele volta a ser vapor. Tudo bem? Aí, voltando aqui, o CO2, né? Para o CO2 virar líquido, por exemplo, na temperatura ambiente, normalmente eu posso liquefazer os gases aumentando a pressão, né? Desde que a temperatura esteja abaixo da temperatura crítica. Então, se eu aumento a pressão sobre um gás aqui na temperatura ambiente, a tendência dele é transformar em líquido. E isso acontece com o CO2, porque a temperatura ambiente está abaixo da temperatura crítica. Então, no caso do CO2, turma, eu preciso aumentar bastante a pressão para ele virar líquido. Olha a pressão que eu preciso chegar, 67 atm. Então, a 25 graus Celsius, para eu liquefazer o CO2 por compressão isotérmica, eu preciso aumentar a pressão até 67 atm, tá certo? E aqui a gente tem um ponto crítico do CO2, que fica na pressão de 72,9 atm na temperatura de 304,2 Kelvin. 304,2 Kelvin, turma, é 33 graus Celsius, né? 31 graus Celsius, né? Que foi o que a gente viu naquele vídeo, né? Onde o CO2 ele estava ocorrendo essa transição aqui, ó, né? A transição passando de, no caso ele estava líquido lá, né? Deixa eu voltar aqui. Na verdade ele estava por aqui, né? Então ele estava por aqui, né? O líquido em equilíbrio com o vapor. Se você aumentasse demais a temperatura, ele passava aqui para o fluido supercrítico, né? Então, a temperatura crítica do CO2 é relativamente baixa, por isso que a gente conseguiu ver naquele vídeo
esse fenômeno, né, da passagem do líquido em equilíbrio com vapor para um fluido supercrítico, tá certo? E aí aqui tem um esqueminha A, B, C, D, só para você meio que treinar, né? O que está acontecendo aqui, né, se eu seguir aqui esse ciclo A, B, C, D. Então, do A até o B, o que ele está passando? Está passando do vapor para o sólido, né? Está diminuindo a temperatura e aumentando a pressão. Aí ele passou para a fase sólida. Do B para o C, eu estou aumentando a temperatura e aumentando a pressão. Então, eu passei aqui do sólido para o líquido, né? Ponto C está aqui na fase líquida. Já do C para o D, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou diminuindo a pressão e aumentando a temperatura, e aí o líquido se transforma em vapor. E se eu quiser voltar para o A, aqui ele está baixando a temperatura e baixando a pressão e continua aqui na fase vapor. Tudo bem? Esse, turma, é o diagrama de fases da água, mas está um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados. Primeiras diferenças aqui. Eu vou colocar aqui do lado o diagrama de fase da água que vocês estão acostumados, que seria esse aqui, né? Só um esboço. Você tem uma curva aqui, outra curva aqui e essa curva assim, certo? Esse é o diagrama típico, né, que a gente está acostumado. Aqui eu tenho a fase sólida, aqui eu tenho a fase líquida e aqui eu tenho a fase gasosa, certo? Nessa representação aqui desse diagrama de fase da água, turma, aqui é essa figura do livro do Atkins, né? Em primeiro lugar, a primeira diferença que eu vou mostrar para vocês é que a pressão não está na escala linear, ela está na escala logarítmica, tá? Então, cada tracinho desse aqui está multiplicando por 10, tá? Por isso aqui é 1, 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9, 10 a 12. Quando eu expresso um diagrama de fases na escala logarítmica, essas curvas aqui, que tem uma concavidade para cima, elas passam a ter uma concavidade para baixo, tá? Então, você observa aqui na curva líquido, sólido, vapor e na curva líquido, vapor, tá? A sólido líquido é reta, né? Então, você não observa essa diferença, tá? Essa reta aqui é quase vertical, como você vê aqui no diagrama. Eu aqui desenhei um pouquinho inclinada para ficar um pouquinho diferente, tá bom? E por que ele está mostrando esse diagrama na escala logarítmica? Para mostrar o que está aqui em cima, em elevadíssimas pressões. O que a gente vê aqui em cima? A gente vê diversas fases sólidas diferentes do gelo, tá? Então, aqui nas pressões relativamente baixas, a gente tem o chamado gelo 1, que é o nosso gelo normal, tá? Que é aquele dos hexágonos que eu mostrei para vocês naquele vídeo, tá? Que tem aquele floco de neve lá da Frozen, né? Aquele é o gelo 1, tá bom? Quando você aumenta demais a pressão, você muda a forma do gelo, da célula unitária, por exemplo, do gelo. Então a estrutura do sólido é diferente. E aí você passa a ter diferentes fases sólidas do gelo. Então você tem aqui o gelo 2, o gelo 3, o gelo 5, o gelo 6. O gelo... Tá faltando o gelo 4 aqui. Eu não estou vendo o gelo 4, mas vamos lá. 2, 3, 5, 6, 7, o 8, o 9 e o 10, tá certo? Então, turma, você tem diversas fases de gelo sólido. De sólidos diferentes, né? Para o gelo. E aqui ele ilustra algumas transformações, né? De novo, por exemplo, do A para o B, o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando a pressão. Então, quando eu aumento a pressão, ele sai do gelo 5 para o gelo 6. É uma transição de fase. Do B para o C, eu estou aumentando a temperatura. Aí ele passa do gelo... Aliás, aqui ele passou do gelo 5 para o gelo 8. Aí do B para o C, ele tá, aqui ele passou, ele está no gelo 5, aqui é o gelo 6 e aqui o gelo 8. Teve duas transformações aqui nesse aumento de pressão, né? Aí aqui ele está no gelo 8, quando eu aumentei a pressão, aliás, a temperatura, mantendo a pressão constante, ele virou gelo 7. Aí aqui, ó, de C para D, o que eu fiz? Eu baixei a pressão. Ao baixar a pressão, ele passou do gelo 7 para a água líquida, né? Tudo bem? Então aqui é para mostrar para vocês que não existe só o gelo que a gente está acostumado. Se você aumenta demais a pressão, você tem essas diferentes formas do gelo. E aí lá no livro você vai encontrar um exemplo. Né? Para quê? Para que eu quero saber dessas diferentes formas de gelo? Eles existem? Existem, por exemplo, nas geleiras. O gelo que está mais lá no fundo, pessoal, está
sofrendo uma pressão muito grande, ainda mais se você tiver formas pontiagudas de gelo, né? Que a área é menor e a pressão é maior. Então, nas geleiras, você observa essas formas diferentes do gelo sólido. Tudo bem? E aqui esse Fzinho, o que ele está mostrando que está acontecendo no F aqui? Esse pontinho aqui, ele está na fase vapor, né? Quando eu começo a girar aqui, o que eu fiz aqui? Eu aumentei a pressão e ele passou para a fase líquida, né? Então, aumenta a pressão, passa para a fase líquida. Aqui eu estou aumentando a pressão, aumentando a temperatura. Aqui, ó, o que aconteceu aqui? Ó? Esse aqui, turma, é o ponto crítico. A curva termina aqui. Então, quando ele chega nessa regiãozinha aqui, ele passou de líquido para fluido supercrítico, né? Então, aqui ele é fluido supercrítico, né? Quando chega aqui, ele volta a ser vapor. E nesse ponto aqui, né? Como completei o ciclo, ele voltou a ser vapor. Tudo bem? Outro diagrama interessante, bem diferente, é o diagrama de fase do hélio, tá? Então, o hélio é uma substância bem atípica. Aqui está falando de diagrama de fases típicos, né? Mas o hélio é uma substância atípica. Por que ele é uma substância atípica? Porque ele é muito pequeno, tá? O hélio tem 2 prótons e 2 elétrons, não é isso? Então, as interações entre o hélio são muito pequenas, muito pequenas. Isso faz com que seja praticamente impossível você obter o hélio sólido, tá? Então, quando você baixa demais a temperatura, olha só, vamos analisar esse diagrama de fase do hélio. O ponto crítico dele fica a cerca de 5 Kelvin, tá? 5 Kelvin, já está lá pertinho do zero. Então, ele é fluido supercrítico a partir de 5 Kelvin. O hélio que a gente tem na atmosfera já é fluido supercrítico. Então, aqui você tem, aí, nesse diagrama do hélio, o que a gente observa é o seguinte, a gente tem 2 fases líquidas distintas do hélio, tá? Então, aqui você tem a fase gasosa, né, que é a comum do hélio, aqui você tem a fase do hélio 1 líquido, e aqui você tem a fase do hélio 2 líquido, tá? Aqui você tem um ponto triplo, esse ponto triplo aqui, não é que tem as fases sólida, líquida e gasosa, não. O ponto triplo aqui no caso do hélio vai ter gás, hélio 1 e hélio 2, tá certo? E qual a diferença desse hélio 1 para o hélio 2? Está dito aqui, ó. O hélio 2 ele é um superfluido. O que significa um superfluido? Superfluido é um fluido que não tem viscosidade, tá? Então a viscosidade é a propriedade que um líquido tem, né? Que tem uma resistência na hora que ele escoa. Tá? Quanto mais viscoso, maior essa resistência. Menor velocidade com que o líquido escoa. Acho que é escoe que fala. Não, escoa. E o superfluido ele não tem resistência nenhuma. Então ele flui sem resistência. Tá? Então essa é uma propriedade interessante desse hélio 2. E para obter o hélio sólido, só em elevadíssimas pressões. Então, como está na escala logarítmica aqui também, como estava no da água, ele fala que, observe que a pressão deve ser superior a 20 bar para que o hélio sólido possa se formar. Então aqui é cerca de 20 bar, tá? E aí o hélio sólido também tem 2 formas diferentes. Tem a estrutura compacta cúbica e compacta hexagonal. Isso aí vocês devem ver lá na inorgânica, né? Então você tem 2 fases sólidas aqui do hélio também. Mas você só consegue obter, olha só como o hélio é bem diferente. Você só consegue obter hélio sólido abaixo de 3 Kelvin e sob pressão acima de 20 bar. É muito difícil manter os átomos de hélio juntinhos, tá certo? E aqui de novo, né, tem esses pontinhos para a gente usar como exercício. Então eu tenho aqui um ponto A, o que eu estou fazendo? Baixando a temperatura, ele chegou no B. O que aconteceu aqui? Passou de gás para hélio 1. Se eu baixar mais a temperatura, eu chego ao ponto C. O que aconteceu aqui? Passou de hélio 1 para hélio 2. Aí aqui eu aumentei a temperatura e baixei a pressão para chegar no ponto triplo, que é o ponto D. Tá certo? Já aqui em cima eu tenho um ponto E, que é hélio 1 líquido. Aí o que eu fiz aqui do E para o F? Eu baixei a temperatura e aumentei a pressão. Aí transformei hélio sólido com a estrutura hexagonal.
Aqui eu baixei a temperatura, continua hélio sólido com estrutura hexagonal, tá certo? E aqui o que eu fiz agora? Baixei a pressão. Aí eu passei do hélio sólido para o hélio 2 líquido. Tudo bem? Então, turma, essa é a parte que a gente fala dos diagramas, uma análise, tá? Dos diagramas de fase típicos, tá bom?